sábado para domingo e de domingo para segunda e de segunda para terça ainda muito ruim ainda, não sei se era uma gripe, uma virose, só sei que durante a noite eu tive que levantar para trocar o pijama, porque molhado de suor, assim, todos esses dias, estava numa situação assim bem difícil, bem difícil. Eu acho que é porque eu tirei a barba, aí a força foi embora, meu corpo não estava acostumado, a imunidade caiu, acho que foi isso. Eu estava lembrando, em 2012, nós fizemos uma viagem missionária para a Argentina. Primeiro nós fizemos com os jovens, e depois, não sei agora se foi em 2013 ou 2014, a gente fez com a igreja. Só que quando a gente fez a viagem missionária com os jovens, nós fomos num ônibus do Projeto Vida. E esse ônibus, gente, pensa num ônibus ruim. Sabe aquele ônibus assim, que você só entra nele se você tem certeza da salvação? Porque o ônibus, ele era muito ruim. Eu lembro que a gente estava aqui ainda, antes aqui do Ceasa, já deu problema no freio. E a gente assim, meu Jesus. E a gente chegou, fizemos a ação missionária lá, porque esse ônibus, ele era equipado com trio elétrico e tal, era na Santo Tomé, fronteira com a Argentina, e a gente foi por dentro do Rio Grande do Sul. Na volta, assim que a gente entrou no Brasil, esse ônibus deu problema, e nós ficamos na estrada e tivemos que conseguir outro ônibus, e foi um caos. E eu estava me lembrando porque nós ficamos no Rio Grande do Sul, parados. Era para a gente chegar aqui domingo à noite, a gente foi chegar aqui na segunda-feira, meio-dia. Mas quem estava lá são doces lembranças aí desse período, né? Então, foi um momento muito bom, uma experiência muito boa, mas eu lembro que nós ficamos ali no Rio Grande do Sul parado um tempão, e vendo tudo o que está acontecendo ali, nos faz lembrar, né, do Rio Grande do Sul. Eu lembro quando eu fui com o Michael, com o Jobá e com a Débora, quando o pai do Maiquito estava nas últimas ali no Rio Grande do Sul, e a gente desceu de carro para lá, e é o estado vizinho nosso aqui. Hoje tem bastante gente separando roupas, e as doações no geral, né, estão separando ali, tem muitos homens da nossa igreja trabalhando nisso hoje, e eu sei que tem uma equipe também que está indo para lá, hoje à noite está indo para o Rio Grande do Sul, e eles vão ajudar nos resgates lá. Estava lembrando de vocês hoje, viu, irmão Atílio, que o Covo precisa ir reconstruir igreja, que algumas lá vão ser demolidas, porque não vai ter como ficar. O pastor Ilquias estava falando hoje com o presidente da convenção do Rio Grande do Sul, tem umas 5 igrejas ali na região de Porto Alegre, ali, que elas estão inabitáveis. Então, eles falaram assim, é maratona, porque primeiro vai ter que esperar baixar a água, depois que baixar a água, vai ter que tirar a lama, depois que tirar a lama, vai descobrir o que fazer. Imagina, tem casas que estão lá, submersas ainda, perderam tudo. E quando eu fico pensando nisso, me faz pensar nessa ideia da força, né? A força das águas, a força disso tudo, mas ao mesmo tempo eu vejo a força do povo se juntando para ir, para fazer, e me faz pensar nessa ideia de força. Eu lembro quando a gente estava lá em Santo Tomé, foi muito interessante, porque em Santo Tomé, na região do estado que a gente foi, lá na Argentina, eram apenas 7 igrejas batistas ali, mas eu lembro que tinha 70 templos satânicos, 7 igrejas batistas e 70 templos satânicos. E eu lembro que na época a gente conversou sobre isso, se os 70 templos a Satanás eram mais fortes do que as 7 igrejas batistas. Era uma igreja batista para cada 7, né? Como que era isso? E a gente conversando sobre isso, como isso era difícil para a gente entender, e era uma cidade de uma miséria muito grande, e a pergunta que a gente fez, começou a fazer o seguinte, aquela igreja, ela era forte o suficiente para lidar com isso? As igrejas no Rio Grande do Sul, que estão vivendo o que estão vivendo agora, elas são fortes para lidar com essa situação?
Existe força o suficiente? O som para mim aqui está estranho, se puder dar uma... Está meio oco assim, sabe? Está um eco. Está estranho para vocês também aí? Me ajuda, porque daí eu fico prestando atenção na minha voz e esqueço o que eu estou falando. E eu fico pensando nessa ideia dessas igrejas, se elas são fortes ou não. Se ser forte tem a ver com dinheiro, se uma igreja forte tem a ver com a estrutura, se uma igreja forte tem a ver, com o que tem a ver? Com o que tem a ver essa igreja forte? E pensando nisso, eu quero ler com vocês o texto de Mateus, que o pastor Euquias pregou esses dias, Mateus 16, versículo 18. Eu queria que alguém lesse para mim esse versículo, Mateus 16, versículo 18, se puder colocar até para a gente ali, Mateus 16, versículo 18. Alguém leia para mim, por favor. Escute aqui junto comigo, aqui, que você vai entender o que está acontecendo. Mateus 16, 18. Pode ser a tua tradução mesmo. E nem a morte poderá vencê-la. Coloca para a gente na tradução NAA. Ou isso. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha só que interessante isso. Uma outra tradução diz as forças do mal, na tua? Nem a morte poderá vencê-la. Numa outra tradução, a palavra no grego ali, onde diz inferno, onde diz a morte, é Hades. Então, nem as portas do Hades, do inferno, da morte, nada vai poder vencer a igreja. E eu estava pensando exatamente sobre isso. Quais são os fundamentos para uma igreja forte? Como podemos ter uma igreja forte? Primeiro fundamento, então pensando de fundamento de alicerce, né? O que faz? Qual é a característica de uma igreja forte? Eu penso que o primeiro, ela entender quem é o dono dela. O texto diz assim, né? Sobre a minha igreja, edificarei a minha igreja. A igreja de quem? De Cristo. Primeiro fundamento, primeiro princípio, para a gente entender o que é uma igreja forte, ela precisa entender que ela é de Cristo. A igreja não é do pastor Euquias, e nem minha, e nem de ninguém. A igreja é de Cristo. A gente precisa entender isso. Vocês lembram de um negócio chamado dono de igreja? Dono de igreja, vou explicar para quem não sabe o que é dono de igreja. Dono de igreja é mais ou menos assim, quem está há muito tempo numa igreja, e ele se preocupa muito com as coisas da igreja, e ele tem aquele cuidado com algumas coisas da igreja, e ele vai se comportando e vai protegendo tanto a igreja, que ele começa a confundir aquilo que é de todos, como se aquilo fosse só dele. E agora só funciona o que ele quer, do jeito dele, da maneira dele. Isso é dono de igreja. Isso acontece muito em igreja do interior, porque muitos pastores vão lá, ficam 2, 3 anos, vão embora. Aí vem outro pastor, fica 2, 3 anos, vai embora. 2, 3 anos, vai embora. E aquele membro vai ficando, aquela família vai ficando. E aí o pessoal diz que é dono de igreja, mas às vezes não é que é dono não, às vezes é só zelo, só cuidado. Mas a igreja, ela só tem um fundamento forte, se ela entender de quem ela é. Por exemplo, essas igrejas lá no Rio Grande do Sul agora, que eu fiquei sabendo de 5 igrejas batistas, na região de Porto Alegre, que estão capengando lá por causa dessas enchentes. Mas quantas outras igrejas estão numa situação talvez pior do que essas? Pior. De quem são essas igrejas? Do Senhor Jesus. E quando eu me lembro e eu entendo que a igreja de Jesus, isso vai me dar condições de continuar caminhando. Eu fui pastor numa igreja
onde tinha um evangelista, antes de eu chegar lá, e ele dizia assim: eu não sou pastor, Deus vai mandar um pastor, e quando o pastor chegar aqui, ele vai nos orientar, mas eu não sou o pastor. Mas ele era um líder fantástico, Alfredo o nome dele. Mas ele teve desentendimento com as pessoas que tinham uma postura de dono de igreja. Só que ele passou do limite, porque ele não entendeu que, na verdade, aquelas pessoas, elas tinham cuidado. E ele chegou com os pés no peito. Quando eu cheguei, e aí assumi, estava um povo magoado, um povo chateado, entristecido. Daí a gente vai fazendo visita, né? Porque as pessoas, elas confundiram o que é ser zeloso pela igreja e fazer o que é certo, com grosserias e maus tratos, mas aquela igreja, ela continuou. Eu lembro que eles diziam que não tinha um sapo enterrado na frente da igreja, eles falavam que tinha um burro enterrado na frente da igreja, porque a igreja estava empacada. Eles falaram: não, pastor, tem um trabalho muito forte. Eu falei: gente, eu vou achar que um trabalho desse vai fazer mais efeito do que a palavra de Deus. E a igreja cresceu, porque o que faz a igreja crescer não são exatamente pessoas. Quem faz a igreja crescer é o Espírito de Deus através de pessoas. Nós somos usados por Deus. Então, quando a gente entende isso, é porque eu entendi que essa igreja é de Jesus. Igreja Batista Lindóia. Quantos anos você tem aqui, Silvia? Faz a conta rapidinho aí. Quase 20? Eu quis ajudar você, Silvia. Quase 30. Então, a Silvia tinha uns 5 anos de idade quando veio aqui para a igreja, quase 30 que ela está aqui, né? Veja, quase 30 que a Silvia está aqui. Quanto tempo aqui, Atílio? Atílio é mais novinho aqui. Quanto tempo você está aqui? É tu mesmo. 10 meses, não faz um ano que ele está aqui. E essa igreja, nós estamos vendo aqui a ação de milagre do Senhor, porque Deus vai agindo, desde aquele que está aqui há 10 meses, aquele que está aqui há 30 anos, mas a igreja, ela é de Cristo, a igreja é de Jesus. Se a gente entender isso, isso vai nos dar um norte, isso vai nos dar direção, porque eu não faço por causa dos outros, eu faço para Cristo, eu faço para o Senhor. O segundo fundamento, que eu acho muito interessante, quando eu olho para as igrejas, que ela precisa crescer forte, ela precisa ser forte, é que ela crê na provisão sobrenatural de Deus. O texto diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. É algo sobrenatural. Ela crê que mesmo que o inferno se levante contra ela, ela vai continuar em pé. Mesmo que as águas do rio Guaíba invadam, a igreja, ela não cai. A igreja, ela continua. O inferno não pode prevalecer contra as forças da igreja. Sabe por quê? Porque nós cremos no sobrenatural. Eu estava lendo o livro do A.W. Tozer, é um teólogo de muitos anos atrás, e ele estava falando um negócio muito interessante. Ele estava dizendo o seguinte, que às vezes algumas igrejas, elas vão se aprofundando na teologia, e elas vão esquecendo do poder de Deus. Ela vai racionalizando tudo, e tudo ela vai encontrando razões teológicas, e ela tira de cena o poder de Deus. Veja, nós continuamos como igreja, é um fundamento da igreja, é o poder de Deus que age na igreja. Não existe salvação sem poder de Deus. Não existe transformação de vida sem poder de Deus. Não existe milagres sem o poder de Deus. Precisa haver o poder de Deus. E aí eu pergunto para você uma pergunta simples. Você tem visto o poder de Deus na sua casa? Você tem visto o poder de Deus na sua família? Você tem visto e sentido o poder de Deus? Uma vez perguntaram assim numa mensagem: quando foi a última vez que você viu uma sombra curar? Porque estava lendo aquele texto, que quando Pedro estava andando, eles colocavam os doentes
para que pelo menos a sombra de Pedro encostasse nas pessoas, está lá em Atos isso, e quando a sombra dele tocava, as pessoas eram curadas. Aí esse pregador dizia: quando foi que a sua sombra curou alguém? Se a minha curou, eu não fiquei sabendo. Às vezes a gente pensa que milagres do Senhor são para outro tempo. Não sei se Deus vai usar a sombra. Se Ele quiser usar a sombra, Ele vai usar. Se Jesus quiser usar a oração, Ele vai usar. Eu não sei o que Ele vai usar, mas eu preciso crer nesse poder de Deus que faz o milagre, que ressuscita o morto, que dá razão para viver. Porque senão a gente vem aqui, e aqui se torna apenas um encontro religioso. A igreja, ela caminha debaixo da crença que existe um sobrenatural. Nós usamos a razão. Igreja Batista, você sempre vai ver a gente falando sempre da fé com razão, racional, uma fé onde eu creio não simplesmente no absurdo, mas eu creio usando a minha razão, mas eu creio no sobrenatural, é onde eu não consigo explicar, mas eu sei que Deus age, eu sei que Deus dá vida, eu sei que Deus transforma, eu sei que Deus cura, eu sei que Deus faz o paralítico andar, faz o mudo falar, faz o cego enxergar. Milagres acontecem e acontecem ainda hoje. Qual é o milagre que precisa acontecer na sua vida? Sabe esse milagre? E quando eu digo milagre, eu não estou dizendo simplesmente aquelas coisas do dia a dia, que é o milagre de ter levantado, é um milagre. Eu estou dizendo daquele milagre, quando foi desenganado, quando os médicos disseram não tem mais jeito, quando as situações, elas realmente agora fugiram totalmente do seu controle. Eu acho tão bonito quando eu vejo pessoas sendo transformadas pelo poder de Deus, porque isso é milagre. Eu conheci um jovem que ele entregou a vida a Jesus, e ele era muito boca suja, falava tudo que é tipo de palavrão. No dia que ele entregou a vida a Jesus, não falou mais um A. E isso é milagre. Por quê? Porque aquilo estava incorporado no vocabulário dele, de um dia para o outro, parar de falar. A Antônia dizia que quando isso acontece é porque o demônio saiu. Ele era preso, ele era endemoniado, ele foi liberto. Naquele momento houve libertação, não era caráter, era possessão, ou pelo menos algo grudado nele assim. E a gente discutindo sobre isso, e é mais ou menos isso mesmo. Existem milagres que precisam acontecer. Lembra daquele texto, quando fala do endemoniado gadareno? O texto diz assim, que aquele homem, ele quebrava correntes, mas quando ele conhece Jesus, encontram ele sentado, vestido, tomado banho, cheiroso, passado perfume, e o texto diz assim, conversando em perfeito juízo. Quando a pessoa começa a ter as suas ideias funcionando de novo, isso é milagre. Qual é o milagre que talvez precisa acontecer na sua vida? Eu não sei, eu sei que a igreja, ela precisa caminhar com esse fundamento, isso precisa ser base da igreja, poder de Deus. O terceiro fundamento que eu vejo, é o fundamento de uma igreja que possui alegria. Coloca para mim João 17,13, João 17,13 diz assim, mas agora vou para ti, isto falo do mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Veja, uma igreja, como base para ela funcionar, precisa ser uma igreja que tem alegria. E eu gosto muito dessa ideia, inclusive, uma das músicas que é para cantar no meu velório, que vai demorar aí bastante tempo ainda, se Deus permitir, se Ele não voltar antes. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Oi? É a música final hoje? Então pronto, estamos no ritmo, já vamos treinar, né? Veja, imagina amanhã, morra amanhã, vocês vão falar assim, treinamos ontem, pastor, está ensaiado. Olha que legal. Veja, a Ana acho que não vai gostar da ideia não. Quando eu penso nisso, a igreja, ela precisa ter alegria. E quando eu digo alegria, gente, não é uma igreja que ri igual boba, né?
aquele povo que não tem profundidade, fica só contando piada, não é quando o pastor vem para frente só faz stand-up, não é essa ideia que fica só com teatro. Igreja alegre é uma igreja que, apesar das lutas, ela não se desespera. A alegria do Senhor, a Bíblia fala, é a nossa força, porque nós nos fortalecemos em Deus, nós confiamos nele, e por isso que, apesar dos pesares, eu não vou morrer de tanto chorar. Apesar de chorar, eu ainda terei alegria. Veja, porque ser alegre é diferente de nunca ter tristeza. Gente, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, nós vamos passar por momentos tristes e terríveis, tristes e solitários, passaremos, não tem jeito, mas ainda assim podemos ter alegria, ainda assim podemos ser um povo alegre. Isso tem que ser fundamento. Uma igreja que não tem alegria, que vive na tristeza, ou seja, e aí, meu irmão, você está bem? Sempre é veja, precisa ter alegria, precisa ter algo. E não estou dizendo que uma igreja desse jeito, que é uma igreja alegre, não vai ter momentos que as pessoas passarão, inclusive, por depressão. Porque eu conheço pessoas que lutam contra a depressão, mas que são alegres. Porque eu separo a depressão como doença, da confiança em Deus, que são coisas bem diferentes. Quarta característica, o quarto fundamento, é uma igreja que vive santidade. Eles não são do mundo, diz o texto em João 17 também, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ou seja, a igreja precisa viver santidade. Se a igreja não viver santidade, se isso não for fundamento da igreja, não tem jeito. Eu estava vendo uma postagem da filha da Gretchen. Como é o nome dela? Tami. Só que agora eu não sei mais se o nome é Tami. Hã? O Tami, é assim que eles falam? Sim, então, mas continuou sendo Tami, daí mudou só o artigo antes, que era a Tami, agora diz que tem que chamar de o Tami. Entendi. Então eu estava vendo um podcast, eu só vi um recorte, né? Ela tomou, era uma menina, começou a tomar seus hormônios, está de barba, ela é casada, se não me engano, com uma outra moça, e ela se diz evangélica. E ele perguntava, você é muito perseguida, né? E ela dizia assim, sou, pelos evangélicos. Eu não quero saber disso não, o importante é que Jesus me aceita e tal. E a discussão era essa. E eu olhei para aquilo, naquele recorte ali, não conheço ela, não vou dizer nada sobre isso, mas a grande questão ali era, existe um clamor aí fora, para que aquilo que Jesus condenou, aquilo que a Bíblia condena, seja aceito na igreja. E a igreja precisa viver santidade. Veja, as discussões elas são muito profundas, vai para o céu, não vai para o céu, não vou discutir isso, porque tem várias questões teológicas aí, e vários textos bíblicos que a gente teria que conversar bastante tempo sobre isso. Acho que a gente vale a gente falar um dia só sobre essas questões. Mas quando eu olho para um pastor famoso dizer assim, olha, a gente precisa rever textos bíblicos, quando a gente olha para algumas igrejas que estão aceitando e tolerando algumas coisas dentro da igreja, a gente olha que a igreja, ela se perde. Preste atenção nisso, eu não estou falando de estilo, uma igreja que só canta hino, e uma igreja que só toca música mais agitada, isso não significa que uma igreja é mais santa que a outra, isso tem a ver com estilo musical, ela gosta daquilo. Aquela igreja que todos usam terno, e uma que todo mundo usa bermuda, isso tem a ver com estilo pessoal, isso não tem a ver com decência ou não, porque a pessoa pode estar usando terno e ter uma vida indecente, e a pessoa pode usar bermuda
e ser a pessoa mais consagrada desse mundo. Então, não tem a ver com a roupa, não tem a ver com a cor da parede, não tem a ver com o estilo da música, mas tem a ver, sim, com a letra que se canta, tem a ver com a prática do dia a dia, tem a ver com o tamanho da língua da pessoa. Eu lembro que alguém dizia assim para uma mulher que era de uma igreja, e ela falava assim, ó, o tamanho da roupa dela é igual ao tamanho da língua dela. Agora, eu não vou dizer se a roupa dela era curta ou se a roupa era comprida. Eu acho que era comprida, para falar da língua. Dizia que ela era linguaruda, era crente do bairro, mas era a maior fofoqueira do bairro. Ninguém queria saber de igreja por causa daquela mulher. Viver santidade é viver apesar dos pesares, apesar do que tudo que possa estar acontecendo, a igreja continua vivendo santidade. A igreja no Rio Grande do Sul vai prevalecer, se for uma igreja que vive santidade, porque se nós não formos santos, nós não vamos conseguir agradar ao Senhor. Um quinto princípio, quinto fundamento para a igreja realmente crescer forte, a igreja precisa ter missões como estilo de vida. A igreja precisa ser uma igreja missionária. A igreja precisa ser uma igreja que sai das quatro paredes. A igreja precisa ser uma que olha para o perdido e ela diz assim, eu vou alcançar aquele que está longe. É muito interessante isso, porque a nossa igreja, ela gosta muito de fazer missões. Ela gosta muito de olhar para fora, e isso é muito legal. Mas eu vou dizer a vocês, se a gente não cuidar, a gente rapidinho esquece e fica fazendo coisas só para nós aqui dentro. Porque, é gostoso a gente fazer as nossas coisas, né? Quando a gente faz os nossos encontros e coloca mesas aqui, fazemos os nossos encontros. Hoje, o encontro das mulheres, tem quantas mulheres inscritas já? Tem 140, né? Chegou na meta, né? Para o jantar segunda-feira. Vai ter o jantar das mulheres, 140 mulheres, e eu sei que tem uma lista de espera. E tem várias que não são da igreja, então acaba sendo um evento missionário. Porque nós convidamos de fora, mas imagina se nós disséssemos assim, olha, não pode, tem que ser somente daqui de dentro, vamos fechar. Olha, nós vamos fazer agora o retiro, só pode ser daqui de dentro, e nós vamos nos fechando. Igual a igreja no Texas, que descobriu petróleo no terreno, primeira coisa que eles fizeram foi proibir que entrassem membros na igreja. Primeira coisa. Eles dissolveram a igreja e virou uma empresa de petróleo, porque nos Estados Unidos, quando você descobre petróleo no terreno, é de quem descobre, não é do governo. Então eles proibiram, não tem mais membro. Uma outra igreja, um pastor chegou na cidade, estava procurando uma igreja, aí ele ligou, aí a igreja tal, daí atendeu assim, lembra quando tinha a lista telefônica, né? Aí estava igreja, não sei o que lá, daí ligou, era perto do hotel que ele estava, que hora vocês têm culto? Não, senhor, nós somos uma pizzaria. Não, mas é que está o nome de igreja aqui. Não, nós éramos uma igreja. E aí nós começamos a fazer várias ações com pizza e eventos fazendo pizza. E a gente descobriu que nós éramos muito bons em fazer pizza. E nós fechamos a igreja e viramos uma pizzaria. E de verdade isso, não é simples uma história. Porque eles perderam a vocação. Nós não fomos chamados, e guarde isso no seu coração. Igreja não foi chamada para fazer ação social. Ela precisa fazer ação social, mas ela não é chamada para fazer ação social. A igreja, ela precisa ajudar os enfermos, os órfãos, as viúvas, os que passam necessidade. A igreja precisa fazer isso, mas ela não é chamada para isso. Nós somos chamados para fazer discípulos de Jesus, para proclamar as boas novas. Por isso que é fundamento da igreja, é basilar isso, a igreja viver missões. Quando a igreja não vive missões, essa igreja morre. A igreja na Europa morreu quando ela deixou de fazer missões. A Europa nunca foi tão forte em missões, né? Mas quando a gente olha para a igreja nos Estados Unidos, a igreja nos Estados Unidos,
ela faz missões, a igreja lá continua ainda, está com dificuldade, mas o que está acontecendo, tudo que ela investiu em missões, hoje está voltando para muitos missionários que estão voltando para lá, e a nação continua sendo abençoada por homens e mulheres que continuam pregando, porque missões precisa ser a base da igreja. A igreja não é o ponto de chegada, igreja é o ponto de partida. Quando a pessoa chega na igreja, que bom, cheguei, agora vou me acomodar no banco. Não, quando ela chega na igreja, aí que chegou a hora dela sair e ganhar outros para Jesus. Entenda isso, nós não temos que ganhar ninguém para a igreja, a gente ganha para Jesus. Eu vou para a sua igreja, que legal. Eu vou para ter uma igreja pertinho da minha casa, que bom, vá lá, porque o importante é o reino de Deus. Alguns às vezes deixam de fazer eventos, de ações missionárias, porque eles pensam, o que a minha comunidade vai ganhar com isso? A questão não é o que eu vou ganhar, mas o que o reino vai ganhar, e isso vai fazer a igreja forte. Sexto fundamento, a igreja, ela vive unidade. Coloca para mim João 17, 21. Para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O mundo vai crer quando nós vivermos unidade, e unidade precisa ser uma marca da igreja. Não tem outro jeito. Se a igreja não viver junta, unida, caminhar numa só direção, vai ficar muito difícil. Nós só avançaremos se tivermos unidade, significa acordo, união, caminhar numa mesma direção, falarmos uma mesma linguagem. Na verdade, gente, nós somos uma só igreja em muitos lugares, e é isso mesmo. A questão é que existem gostos pessoais, mas nós precisamos caminhar juntos. Quando eu digo caminhar juntos, eu não estou dizendo que nós vamos ser uniformizados, porque uniformidade, nessa ideia de todos iguaizinhos, está vivo ainda, rapaz? Imagina, todo mundo chegar aqui na frente e vai falar isso, vai ser o cumprimento da igreja. Está vivo ainda? Está vivo ainda? Se todo mundo for igual ao pastor Ilquias, não vai dar certo, porque cada um tem o seu jeitão. Vai ter aquele que tem o jeitão mais calado, o mais sorridente, vai ter aquele que que gosta de levantar a mão, aquele que fica com a mão no bolso, aquele que é mais enérgico e aquele que é mais calminho, e tudo bem, isso a gente não vai mudar na pessoa, porque isso não tem a ver com unidade, isso tem a ver com uniformidade. Às vezes as igrejas elas querem que todos sejam iguais na aparência, e é fácil a gente colocar todo mundo igual na aparência, é só a gente colocar uma regra do tipo da roupa que você tem que usar, né? Então, quem senta naquela coluna agora vai ter que usar azul, quem senta aqui vai ter que colocar rosa, aqui vai ser preto e lá vai ser verde limão. Aí você vai escolher a sua cor. Alguns já pensaram, não vou mais nessa igreja com essas cores, né? Veja, é fácil a gente colocar uniformidade, mas vai ser fingimento, porque eu sou diferente disso. Mas unidade, a gente precisa estar junto. Unidade é quando o pastor Ilquias disse assim, nós vamos fazer a churrasqueira. Não sei se vocês deram uma olhada ali, está ficando bonito ali, não vai ficar churrasqueira. E aí a gente começa a olhar para aquilo, e a gente começa a caminhar em direção para ver aquela churrasqueira em pé, e as pessoas estão felizes com isso. Unidade é quando a gente fez a proposta de comprar o terreno ali de trás, e nós tínhamos uma entrada de, 30 mil por mês, e a gente pagava uma prestação de 15 mil. Unidade, porque as pessoas se comprometeram para comprar aquilo. Unidade é quando a igreja disse assim, nós vamos trocar esse piso, nós vamos trocar esses bancos e colocar essas cadeiras, nós vamos investir nisso. Unidade, a igreja disse assim, vai ter a viagem missionária, eu não vou, mas eu posso ajudar quem vai. Unidade. Unidade é quando a igreja, ela, apesar de diferente, de pensamentos diferentes, ela está indo para o mesmo lugar. Ela está indo, e ela está avançando, apesar das diferenças.
Um dia, um senhor me falou o seguinte: eu não acho que a nossa igreja está em unidade. Não era essa igreja, ele falando da igreja dele. E eu disse: por quê? Por que vocês não estão vivendo em unidade lá? Porque sabe aquele texto que Paulo fala, que se o dedinho sofrer e todo o corpo sente? Eu não acho que é verdade não, porque eu não vou na igreja faz 6 meses, porque eu fiquei enfermo e ninguém ligou para mim. Não, minto, uma pessoa ligou para mim, depois de 6 meses, foi o professor de EBD, brigando comigo que eu estava faltando na EBD. Só que ele estava acamado fazia 6 meses, e ele estava muito magoado. E aí a gente conversou, mas o pessoal sabia. Ele falou: sabia? Eu ia fazer cirurgia, fui lá na frente no domingo, o pastor orou por mim. E aí eu tentei acalmar a coisa, mas não resolveu muito. Uma igreja que está unida, e agora a gente precisa acender a nossa atenção, a nossa luz aí, porque uma igreja que está em unidade, ela inclusive percebe aquele que está fraquejando. Ela olha e fala assim: o que está acontecendo ali? O que está ali? Como que eu posso ajudar ali? O que está pegando naquela situação? Como que a gente pode abençoar tal situação? Porque nós somos uma só igreja, apesar de toda a diferença, mas nós somos uma só igreja. E por último, um 7º fundamento é uma igreja que pratica o amor. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, lhe farei conhecer ainda, para que haja neles aquele amor com que me amaste e também eu neles esteja. Está lá em João 17, 26. A incondicional marca da presença de Jesus em uma igreja, em uma pessoa, é o amor, não é a doutrina. Quanto mais regras, mais legalismo, mas o amor não. Para sermos uma igreja realmente forte, precisamos ser grandes, mas ser grandes em uma igreja que vive o amor. Grande, crescente, cheia de amor, unidade, compaixão e graça. É uma igreja que ama. Uma igreja que ama é uma igreja que investe no outro, que acompanha o outro. É uma igreja que ela não olha se o outro está em pecado ou não, mas ela continua amando. Porque às vezes, quando algumas pessoas elas estão vivendo de um jeito esquisito, nós somos tentados a não amar mais essa pessoa, no sentido de: eu quero que essa pessoa agora, que Satanás a tome. Mas a ideia é: eu preciso amar essa pessoa, e eu preciso ajudá-la a crescer. Vós que sois fortes na fé, tem que ajudar o fraco, aquele que está cambaleando. Em vez de eu simplesmente apontar o dedo, eu preciso socorrer ele. Eu conheço algumas pessoas que elas não viveram esse amor. Eu conheci uma jovem, ela era de uma igreja onde quando pecava tinha que ir lá na frente contar o pecado e pedir perdão. E ela teve relações com o namorado. E aí ela contou para o pastor, arrependida que estava, contou para o pastor. Aí o pastor disse: agora você vai ter que ir lá contar para a igreja. Ela não estava grávida nem nada. E aí ela foi lá na frente, irmãos, imagina a cena. Isso deve ter sido há uns 25 anos atrás. Com a cabeça baixa, assim: irmãos, eu fiz as coisas. Eu não sei como que ela falou, não lembro. Eu fiz as coisas e tal. E aí ela foi excluída da igreja. Veja, ela entendeu que ela errou. Ela procurou o pastor dela, dizendo: pastor, eu errei. Não era algo público, ninguém sabia, só ela e o namorado sabiam. O namorado não era da igreja. Aí o pastor orienta de vir à frente, fala com todos, e depois ela pedir perdão à igreja, a igreja a coloca para fora. O problema é que isso era uma prática que acontecia muito. Em algumas igrejas que têm muito forte usos e costumes, algumas pessoas foram excluídas porque cortaram o cabelo, porque usaram calça, porque o menino jogou bola, porque foi no cinema. Veja, isso não tem a ver com amor, isso tem a ver com regra de alguém.
de alguém. Alguém disse que não pode, alguém desobedeceu e alguém saiu da igreja. E o que tem de gente hoje magoada com a igreja, porque ela não viu amor na igreja. Marca de uma igreja saudável, que precisa ser fundamento, é uma igreja que ama. Veja, gente, nós jamais vamos aceitar o pecado. Pecado não. Pecado a gente vai tratar, vai conversar, e a pessoa vai ser convidada a abandonar o pecado. Se ela abandonar o pecado, a gente ganhou, irmão, isso que a Bíblia fala, você ganhaste aquela pessoa. Se ela quiser, ela não vai conseguir ficar num ambiente de igreja, porque ela escolheu o pecado. Então a escolha vai ser sempre dela, mas nosso papel é amar, é amar. Pergunta que eu digo, faço a você: quais são as pessoas que a gente precisa demonstrar esse amor? Fundamentos para uma igreja forte: ela sabe quem é o dono dela, ela crê na provisão sobrenatural do Senhor, que Deus vai prover, ela é alegre, ela vive em santidade, ela vive missões, ela vive unidade e ela pratica o amor. Isso são as marcas de uma igreja forte. Mas agora eu vou dizer o seguinte, eu vou repetir isso agora, falando para você. Isso é a marca de um cristão forte. Um cristão forte, ele sabe quem é o seu dono. Um cristão forte, ele crê na provisão sobrenatural de Deus. Um cristão forte, ele é alegre, ele vive em santidade, ele vive missões, ele vive em unidade e ele pratica um amor. Quando a gente fala da igreja, a igreja é o reflexo de quem nós somos. Porque se nós não formos, a igreja local também não será. Eu e você precisamos ser. Vamos orar? Eu vou fazer essa oração, na sequência nós vamos cantar um cântico e depois nós vamos orar pelos motivos que estão chegando aí na internet. Pai amado, nós somos gratos pelo seu cuidado, pelas suas bênçãos. Gratos, ó Deus, porque o Senhor tem olhado para nós com graça, com misericórdia. E o Senhor, ó Deus, tem nos feito fortes no Senhor. Quero pedir que o Senhor nos ajude a viver esses fundamentos na nossa vida. Nos ajuda, Deus, a aplicar no nosso dia a dia. Pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.